Olá, hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre o livro A Língua Inatingível, o discurso na história da linguística, de Françoise Gadet e Michel Pechet, traduzido no Brasil em 2004. Trata-se de um livro bem complexo, né? É uma obra com vários capítulos, todos eles são capítulos breves e ao mesmo tempo de alta complexidade. Exigem da gente outras leituras anteriores, né? Um conhecimento histórico também, para que a gente possa então acessar mais facilmente os saberes que estão disponíveis aqui. Eu vou separar minha fala em dois momentos, né? Um primeiro momento eu vou falar em geral sobre a língua inatingível e num segundo momento vou então me deter um pouquinho nos primeiros capítulos, né? Levando em conta a apresentação que a Anne Orlandi faz, levando em conta o prefácio, a tradução que a Françoise Gadet preparou, e os primeiros 3 subtítulos, indo mais ou menos até a página 39 da tradução, então, da língua inatingível. Bom, primeira coisa que a gente precisa refletir um pouco é sobre esse título, né? La langue introuvable, ou que ficou no Brasil, a língua inatingível, que nos dá uma entrada para a noção de língua, como ela é pensada na análise do discurso, né? Claro que há todo um trabalho em cima da história da linguística, sobretudo no século XX, né, que é problematizada pelos autores, mas a noção de língua perpassa todos esses textos, né, reunidos em A Língua Inatingível, e sempre que a gente lê, a gente descobre mais alguma coisa, a gente tem novas interpretações, né? Um segundo ponto que eu acho que é importante a gente pensar é em como a análise do discurso se faz enquanto teoria nas relações entre diferentes autores. Então, a gente toma, né, a análise do discurso como pechetiana, como fundada por Michel Pechet, mas quando a gente se depara com um livro como A Língua Inatingível, feito, né, a 4 mãos por Françoise Gadet e Michel Pechet, a gente tem que refletir sobre a questão da coautoria e de como esse trabalho do grupo, né, o trabalho em conjunto, vai nos dar o suporte para a gente pensar o que é a análise do discurso hoje. E até para a gente pensar como é que são as nossas produções, como é que a gente dialoga com os nossos pares nesse momento sócio-histórico, né? Quando a gente diz que é um livro que aborda muito a questão da língua e a questão da linguística, a gente também se pergunta, né, afinal de contas, o que é língua para os autores e que deslocamentos eles promovem em relação a tudo que a linguística vinha dizendo sobre o que foi delimitado como seu objeto de estudo, né, lá na Fundação da Linguística Moderna, né, nos escritos que foram reunidos no curso de Linguística Geral de Ferdinand Saussure. Mas acho que tem uma questão que a gente não pode deixar de pensar, que é a introdução da discussão sobre a noção de real, né? É uma noção que está muito bem trabalhada na psicanálise, a questão do real, do imaginário, do simbólico, e que comparece aqui nesse livro para pensar a questão do real da língua, mas para pensar não só no real da língua, mas também no real da história, que eu acho que é a grande questão que se coloca aqui dentro, né? O funcionamento do real da língua e do real da história na produção, né, dos sentidos e, sobretudo,
como isso intervém nas nossas análises enquanto estudiosos do discurso. O livro é múltiplo, né? A gente não pode deixar de discutir por aí. E ele se dedica a espaços muito contraditórios dentro das questões que problematiza, né, no interior da própria linguística. Me parece que tem um movimento aí entre a história da linguística e a instauração de políticas linguísticas ou de políticas de línguas e como isso vai sendo visto pelos autores em diferentes espaços. Então você vai ter a questão ligada com as línguas nacionais, você vai ter a questão ligada com a língua russa, com a língua francesa. Em diferentes momentos vai se dando uma movimentação aí que a gente não pode deixar de ver. E acho que uma problematização que eles fazem, um questionamento que eles fazem à linguística, é esse esforço que a linguística traz de tentar linearizar uma história da linguística no sentido de organizar esses saberes de tal forma que as contradições não apareçam, né? E não dá para que as contradições fiquem de fora. Para um analista de discurso é inviável pensar, estudar a língua sem pensar na divisão e sem pensar nas contradições que as divisões promovem, né? Então, para Gadet e Péchet, essa linguística do século XX não é simples, ela é plena em furos, em determinações históricas e ideológicas que fazem dela o que ela é, né? E aí começam os movimentos lá desde o início do século XX, depois com a ascensão do estruturalismo, a queda do estruturalismo, e como tudo isso vai intervindo para se pensar, né, num fazer linguístico, né? E é nesse movimento entre esses diferentes espaços onde há falhas, onde há faltas, onde o histórico não dá conta, né, de toda essa narratividade, que vão ficando explícitas as contradições. Acho que é um pouco por aí que vai aparecendo, né, um outro modo de conceber a história da linguística. O inatingível da língua nos faz pensar também nesse não todo que está contido nela, né? O impossível de ser dito, que seria então o que nós tomamos pelo real da língua. O todo não pode ser dito, né? E o impossível de ser narrado, que seria o real da história, né? Ainda que seja por uma suposta ausência, aquilo que não é possível dizer, aquilo que não é possível narrar historicamente, né? Por essa suposta ausência que estão se fazendo presença, né, o tempo inteiro e constituindo sentidos. Então, me parece que pensar o real da língua e o real da história é pensar também nisso que não pode ser dito, mas que está significando ali o tempo inteiro, né? E que a gente não pode se omitir, né? Dizer que não está, né? A gente não pode fazer essa higienização, digamos assim. Então, a língua é tomada na D como aquela que nunca temos acesso em sua completude, né? Nós vivemos aquele desejo sempre de saber mais sobre a língua, saber mais sobre o que ela é, como ela funciona. É um esforço que nós vivemos enquanto analistas de discurso de circunscrever a língua, né? Mas é da ordem do impossível. Nós só conseguimos tomá-la por um viés ou por outro e nunca temos acesso a esse sonhado e desejado todo, né? Essa completude
a qual a gente inconscientemente está sempre buscando, né? Gadet e Péchet nos dão também a oportunidade de questionar a linguística do interior dela mesma, né? E nas suas relações com as outras ciências que à época estavam também se constituindo, né? Ela explicita, né, a discussão de Péchet e Gadet explicita para nós que a língua é passível de jogo. Isso é o mais bonito, isso é o mais encantador, o mais fascinante para a gente pensar, né? E que nela há espaço, então, para falta, para falha, para o equívoco, posto que não acessamos senão o não todo. Então, eu não digo a língua é falta, é falha ou é equívoco, eu digo a língua é suscetível de. Então, é esse esburacamento, são essas possibilidades que a língua nos dá, que mostram o quanto o real está funcionando o tempo inteiro. Seja o real da língua, seja o real da história. E como isso tem interferência diretamente, né, na constituição do sujeito e na constituição dos sentidos, né, certamente. Assim, a língua também escaparia desse espaço logicamente estabilizado, né, sendo capaz de política. Isso é um pouco palavras do Péchet, depois nós vamos retomar lá dentro do primeiro texto, né, das primeiras páginas onde a gente vai trabalhar, que é essa questão de pensar a língua de modo a relativizá-la em relação a. Então, relativizar o estudo da língua é demonstrar que tal objeto não se presta a generalizações, a universalizações. Sempre estamos tratando de língua, estamos tratando em relação a, né? Isso está dito em Canguilherme, isso está dito, né, na filosofia que lhe é anterior, isso está dito pelo próprio Péchet, pela professora Eni Orlandi. Esse relação a é que coloca em movimento, né, as nossas reflexões. E quando nós falamos em relação a, nós estamos trabalhando com a língua em relação a, e nós estamos também já dando conta de tudo que isso implica. Porque quando a gente toma uma concepção de língua em detrimento de outra, a gente traz com ela muitas implicações. E a gente não pode deixar de observar quando a gente está fazendo um estudo, uma análise ou algo assim. Bom, em termos gerais, era mais ou menos isso que eu queria falar do livro, né? Eu sugiro sempre esse livro como uma leitura não rápida, né? Uma leitura tranquila, que demanda muito tempo. Ele não é um livro suscetível de uma leitura dinâmica, ele é um livro que nos exige ler, parar, refletir, voltar, pesquisar sobre outros textos, ler outros textos nos entremeios, né, do que eles estão trazendo, para então poder alcançar a compreensão. Mas é um livro fascinante, recomendo. Bom, para a segunda parte, então, do que a gente se propôs, nós selecionamos esses primeiros 3 subtítulos do livro, né? E eu estou indo, então, mais ou menos até a página 39 da tradução brasileira de 2004. Antes de adentrar esses 3 subtítulos de Gadet e Péchet, vale a gente destacar, né, em termos gerais, a apresentação que a professora Eni Orlandi faz, a tradução, né, dando destaque para algumas questões que ela aborda e que eu acho fundamentais, né? As noções que ela está marcando lá e que ela dá ênfase, né? O sujeito do conhecimento, o político e o seu funcionamento,
a ideologia e a história. Então, são noções que ela observou em funcionamento dentro do livro e que na apresentação ela dá especial destaque, né? O que para nós é fundamental. Todas essas noções intervêm diretamente no que a gente faz como analistas de discurso no Brasil. Outro destaque está na afirmação de que, ao trabalhar no espaço de contradição, trabalhamos com línguas no plural e não com língua. Então, o que temos são línguas. Então, aí já modifica bastante o que nós vamos encontrar na análise do discurso, né? Quando você abre esse campo, dá essa visibilidade a essa pluralidade. Ela destaca ainda a importância da metáfora, também no âmbito da língua, porque a gente trabalha muito com a questão da metáfora discursivamente, mas é importante tomá-la também no âmbito das questões da língua, posto que, se a gente considerar a metáfora, né, dentro da concepção pechetiana mesmo, para a questão da língua, a gente vai ver que ela faz movimentar, ela mexe com as evidências, com esse mundo dado como normal. Então, acho que a professora Nirlane é muito feliz quando nos apresenta o livro dando destaque para esses elementos, porque eles são fundamentais para entender o livro, mas são fundamentais também para a gente pensar as questões da análise do discurso, tal como nós fazemos no Brasil. Porque acho que tem esse deslocamento entre o que foi feito na França, principalmente até o período em que viveu Péchet, então meados dos anos 80, a gente poderia esticar um pouquinho, porque ainda foram saindo textos póstumos, né, naquele período ali. E depois, quando vem para o Brasil, que movimento isso vai ter, né? Já final dos anos 80, nos 90, depois desses 20 anos que nós já temos de produção no século XXI, de quanta coisa a gente já fez e que cara a gente deu para a análise do discurso que é feita no Brasil. A própria Françoise Gadet, né, já entrando agora no prefácio da Françoise Gadet para essa tradução, a própria Françoise Gadet vai nos dizer, né, desse deslocamento que acontece na vinda da análise do discurso pechetiana, digamos assim, para o Brasil, e o quanto essa produção cresce e fica encorpada, né, em termos de Brasil. O prefácio dela, então, é uma reflexão de quem se afastou da AD depois do desaparecimento de Péchet, e é assim que esse prefácio deve ser lido, no meu entender, né? Me interessa especialmente aqui a problematização da questão da leitura, que é algo que ela traz um pouco dentro do prefácio e que aparece quando ela fala que havia uma demanda social, né, por uma ajuda à leitura. E, no meu entender, a AD propõe dispositivos de leitura bem diferenciados, né? Não se confundem com uma noção de leitura do senso comum, nem se confunde com outras noções de leitura, porque essa leitura se faz no batimento, né, entre descrição e interpretação, trazendo um pouco Péchet para nos apoiar aqui, né? E posto que cada vez que nós construímos um novo percurso de leitura embasado em questões teóricas, nós propomos uma metodologia de análise diferenciada dentro dos nossos trabalhos, dissertações, teses, artigos científicos, livros, né? E essa nova metodologia de análise propõe leituras para o nosso objeto de estudo, que é o discurso. Então, acho que a HD é feliz quando introduz essa questão da leitura dentro do seu prefácio, e é isso que eu destaco dela aqui, né? E imediatamente passo, então, para os textos, agora sim,
né, para comentar os textos da Gadet e do Péchet no livro, né, a Língua Inatingível. Desculpa o movimento, assim, mas eu estou partindo das minhas anotações. Gravar vídeos assim, falando sozinha, sem interlocução, né, dos alunos, nos levam a preparar uma aula com tópicos anotados e algumas coisas descritas mais detalhadamente, para não se perder, para não ficar repetindo as mesmas coisas e deixar outras coisas importantes de fora. Então, o primeiro subtítulo que eu quero destacar é a língua de Marte. E aqui já começa a entrar esse humor sutil, essa questão da ironia, essa questão, né, incômoda que Gadet e Péchet trazem nesse livro, que é estar sempre catucando, né, a linguística e todos os outros leitores desse livro. Então, nesse texto também aparece o que a Eni a professora Eni Orlando já estava anunciando na introdução, que dizer língua e línguas, né, para Gadet e Péchet, é dizer divisão. Então, acho que aqui tem uma palavra fundamental. Como uma ciência, né, como a linguística, vai conviver com esse incômodo que é a divisão, o não todo, a não unidade, né, a possibilidade do equívoco, a contradição como constitutiva. Acho que tem um movimento forte aqui, né, na desconstrução dessa ideia de unidade que se tem e que é anterior, né? Mas o que eles propõem é que a gente conviva bem com as contradições, né? Que a gente aceite também o que as contradições implicam no interior de uma ciência que seria a ciência linguística, considerando que essa ciência tome o objeto, língua, mas que estabeleça as relações desse objeto com o seu exterior, né? Então, nesse capítulo, Gadet e Péchet questionam a linguística, problematizam os seus modos de dizer e de investigar o objeto língua. O real da língua e o real da história são apresentados aqui como constitutivos e não como algo que está de fora, e nunca podem ser confundidos com realidade. Real não tem a ver com o conceito de realidade empírica. Real tem a ver com as noções de real, imaginário e simbólico lá da psicanálise. Então, esse real é da ordem do impossível, de fato. E por isso é tão difícil de explicar, difícil, né, de assimilar rapidamente. São questões complexas que eu tento abordar aqui, talvez até de um modo um pouco superficial, mas que devem demonstrar para vocês a necessidade de olhar com mais atenção para esses conceitos e com mais elementos externos em funcionamento para que a gente entenda de fato como ele funciona. Então, levá-los em conta, de certa forma, poderia garantir a diversidade de abordagens do objeto língua, e nessa diversidade haveria a possibilidade de se observar as contradições. Então, se eu considero que a língua, que há um impossível de língua e que há um impossível da história, o real da língua e o real da história estão aí, constituindo sentidos, talvez, levando isso em conta, eu poderia ter uma espécie de garantia de que não há unidade, de que não há o todo, e de que tudo que eu toco é múltiplo, é dividido, é
dispersão, diversidade. Então, a contradição se instala aí, né? E a gente não pode deixar de levar em conta. Eles criticam ainda nesse texto, né, a busca de uma língua universal, né, da concepção de que seria possível uma língua artificial que uniria a todos e que eliminaria a divisão, a contradição. E aqui um exemplo interessante é o exemplo do Esperanto, né? Tão ensinado no Brasil. A gente sabe que há muitas escolas de Esperanto no Brasil, grupos que estudam o Esperanto, que acreditam nele como uma língua universal. Há também quem acredite que a língua dos negócios e a língua da ciência será a língua inglesa e, portanto, todos teriam que aderir a ela. Então, se vive, e isso não é de agora, isso já está lá no tempo de Piaget, né? Se vive essa expectativa confortável de uma língua una, de uma reinvenção do mundo antes de Babel, né? E que todos então pudessem se entender a partir de uma mesma linguagem. Seria assim uma ilusão da comunicação perfeita, né? Que a gente sabe que não existe. E eu acho que eles brilhantemente apresentam nesse livro. Eu queria ver com vocês algo que eu proponho a leitura e a discussão um pouquinho, a parte final desse texto da Língua de Marte, que eu acho que, eu não diria, né, de forma resumida, o que está posto aqui, né, e gostaria de ler com vocês e talvez ir comentando um pouquinho essa página, né, da última página, então, do texto A Língua de Marte, que é a página 24 da tradução. Passo a leitura, então. Em toda língua falada por seres humanos, os traços significantes, as marcas linguísticas, não se estruturam segundo a ordem lógico-matemática. A dificuldade no estudo das línguas naturais provém do fato de que suas marcas sintáticas nelas são essencialmente capazes de deslocamentos, de transgressões, de reorganizações. É também a razão pela qual as línguas naturais são capazes de política. Então, o que a gente vê como dificuldade em aprender a língua ou as línguas, eles veem como a riqueza da língua, né? E eles vão tentar nos mostrar isso. Porque se nós temos dificuldades, principalmente com a ordem sintática, é porque a língua transgride a ordem sintática e continua dentro da ordem sintática, né? É porque a língua se reorganiza, principalmente nesse seu contato com os falantes, né? Que vão produzindo, que vão inovando, que vão trazendo novos fatos de língua para funcionar nas práticas sociais. E, por outro lado, as práticas sociais promovem esses deslocamentos. As práticas sociais de tipo novo exigem esses deslocamentos para que a gente possa, então, dizer mais ou menos daquela história, daquele momento, daquela língua, daqueles sujeitos. E é também a razão pelas quais as línguas naturais são capazes de política. Essa política que coloca em relação os sujeitos, essa política que admite a divisão, essa política que admite a negociação de sentidos e que cria estratégias dentro das línguas naturais para que essas negociações de sentido aconteçam entre os sujeitos. Continua a leitura. Quanto às inscrições e as siglas no mármore, no papel, na pele, dependem desse espaço intermediário situado entre a marca linguística e o traço lógico, espelhado pela figura do jurídico, ou seja, ao mesmo tempo as classificações sem vestígio e os jogos de ambiguidade, os artifícios da asserção e a repetição gregária. Então, gente,
aquilo que nos parece redutor, reduzido, aquilo que separaria o que é linguístico do que são vestígios do linguístico, compõe sentidos juntos. E é isso que eles vão tentar nos mostrar. Depois segue. A língua do direito representa, sim, na língua, a maneira política de denegar a política. Espaço do artifício e da dupla linguagem, linguagem de classe dotada de senha, e na qual, para bom entendedor, meia palavra basta. A língua do direito é uma língua de madeira. Então, entram aqui as noções de língua de madeira, língua de vento e língua de ferro. A língua de madeira como essa língua dentro da língua. Então, aqui já aparece uma divisão importante. É a língua portuguesa, é a língua nacional, é a língua oficial, é a minha língua materna. Mas quando nós entramos no âmbito do jurídico, do direito, é a linguagem própria dentro da língua. Então, essa divisão se dá e nós temos que acessar por uma senha essa linguagem própria para poder atribuir sentidos. Ou seja, essa língua apresenta-se mais dura e por isso a metáfora, da língua de madeira. Apesar dela ser dura, ela também é moldável, e ela vai funcionando com o que nós entendemos e também com o que nós não entendemos. Vai funcionando pelo que diz e vai funcionando pelo que não diz. No interior do socialismo existente, esse lugar acabou sendo preenchido pela própria política, que chegou assim a se denegar a si mesma sem o recurso do direito. Milagre de um discurso que, ao proclamar a transparência de sua lei, funciona de modo ambíguo, milagre de uma política que elimina a política. Então aqui nós já temos Péchet na sua fase crítica, com o Partido Comunista Francês, com todo esse trabalho de se dizer transparente e por sua própria designação como transparência, tornar-se ambíguo, tornar-se também divisão de sentidos. Então, por mais que se tente buscar esse lugar da transparência, a linguagem é opacidade. A língua de madeira socialista é uma língua fóbica, construída para fazer fracassar de antemão qualquer contradição e se proteger ao falar das massas no interior de uma estátua de mármore. Então aqui ele instala um questionamento dentro do próprio discurso socialista, mostrando para a gente que mesmo numa língua de madeira, mesmo numa língua que se reserve todos os direitos de existência diferenciada no interior da língua, ela não tem como se manter assim, numa ilusão de contradição. Ela não resistiria a uma leitura, digamos assim, mais crítica, onde os dispositivos teóricos e metodológicos fossem colocados para funcionar. Isso justifica um pouco também tantos trabalhos que foram feitos sobre o discurso político no início da análise do discurso na França, e sobretudo os discursos de esquerda. E finalmente, então, o último parágrafo. O capitalismo contemporâneo, por seu lado, compreendeu que tinha interesse em quebrar as estátuas. Dominação mais sutil, que consiste em reforçar as marcas pelo jogo interno de sua diferença, pelo logro publicitário da linguagem comercial e política. A língua de vento permite à classe no poder exercer sua maestria, sem um mestre aparente. Ela não serve tampouco a seu mestre. O imperialismo fala hoje de uma
fala hoje uma língua de ferro, mas aprendeu a torná-la tão ligeiro quanto a língua de vento. Então, quando ele faz alusão a essa língua de ferro, na minha compreensão, é a língua do ditador, é a língua da ditadura, é a língua das ditaduras, né? Uma língua onde é difícil negociação ou difícil funcionamento do político, e que esse imperialismo reinante, né, esse capitalismo selvagem que hoje nos toma e que já tomava nos anos 80, ele aprendeu com a língua de vento a cortar. E essa língua de vento que ele está fazendo referência é a língua da publicidade, é a língua da propaganda. É essa língua que flui e que ilude o sujeito facilmente. Então ela está cortando, às vezes, mais do que o ferro. Ela está determinando mais do que uma ditadura. O que nós fazemos, o que não fazemos, o que pensamos, o que não pensamos, mas nós não nos damos conta disso. E, inclusive, aplaudimos o seu funcionamento. E com isso, então, encerro essa breve reflexão sobre a língua de Marte. E passo para o texto Linha Reta, Pêndulos, Espirais. E já quero trazer de início a primeira frase, né, o primeiro enunciado que Gadet e Péchet trazem nesse texto, que diz o seguinte, abro aspas: a reflexão sobre a linguagem não tem, evidentemente, começo histórico assinalável. Fecho aspas, página 29. Gente, isso é para falar de linguagem, isso é para falar dos modos, do esforço contínuo da linguística em contar uma história dela mesma, buscando cada vez mais longe uma origem, seja uma origem mitológica, seja uma origem histórica, seja uma origem moral, religiosa para a linguagem, mas eles problematizam isso, eles questionam isso, até que ponto vale, até que ponto tem importância se buscar uma origem. Na verdade, eles afirmam que essa origem não existe. E isso é um dos princípios da análise do discurso. Nós não vamos buscar indefinidamente a origem do discurso do qual nós estamos tratando, o qual nós estamos abordando. Nós vamos definir um efeito de fundação. Nós vamos definir aonde começa aquilo que nós podemos dar conta na nossa análise, no nosso estudo. E ali nós vamos, então, marcar como um lugar fundacional para o estudo que a gente está se propondo. E acho que isso é super relevante, né? E traz implicações para tudo que a gente faz na análise do discurso. E, ao mesmo tempo, nos traz um certo conforto, porque trabalhar neste entremeio entre a linguística, o materialismo histórico, a psicanálise, precisa ter uma leitura da história, também uma leitura crítica. Nós não somos historiadores. Nós flertamos com ela, nós levamos a história em consideração e muitas vezes nós tentamos pensar metodologicamente em como a história intervém no nosso fazer analítico. Mas essa questão da narração e da busca de um começo, isso não cabe a nós. E Gadet e Péchet nos colocam já de antemão diante disso. Os autores criticam, né, as três formas de se pensar uma metodologia científica para a linguística, problematizando, então, essa linha reta, que está no título, né, se nós teríamos um modo de fazer a história da linguística linear, como se fosse uma reta sem percalços. Eles dizem que não é possível fazer dessa forma.
Eles criticam o movimento do pêndulo, no sentido de que seria um pêndulo que oscilaria entre o empirismo e o racionalismo, que isso também não interessa para a história da linguística, e também criticam a questão do espiral, mostrando que o deslocamento efetivo não se realiza. Mesmo que você diga que está acontecendo isso espiralmente, a exterioridade não é levada em conta, em nenhum momento, né? E aí reside a principal crítica, né? E que não é tomado, então, o real da história como constitutivo. Então aqui é super importante retomar essa crítica de que o modo de fazer a história da linguística não é uma reta linear, não é nesse movimento pendular entre o empirismo e o racionalismo, e também não é pelo espiral, porque ele não leva em conta a exterioridade. E aqui entra, então, a importância de se pensar o real da história como constitutivo. Onde é que entra o inenarrável? Aquilo que é falta, aquilo que é presença por sua própria ausência. Não pode ser desconsiderado. E eles finalizam, então, esse breve texto, trazendo Milner e o seu trabalho para pensar o real da língua. Claro que toda a posição de Gadet e Péchet nesse livro é uma posição altamente crítica ao Milner, porque o Milner, é um dissidente dos trabalhos de Chomsky, ele trabalhava com Chomsky, e ele faz avançar consideravelmente a questão do real da língua, mas a falta de se tratar do real da história é o ponto onde Gadet e Péchet se ancoram, para dizer, ok, real da língua e o real da história. Cadê ele e onde é que ele está funcionando? Finalmente eu chego ao último subtítulo, que é a formação das línguas nacionais. É um texto que se inicia com a defesa do funcionamento da noção do real da língua como impossível, mas sobretudo como contradição. Então tem uma ligação muito forte aí, que é trabalhar no espaço de contradição. É contraditório pensar que a história, que teoricamente tudo narraria, é também afetada pelo impossível e é constituída por ele. Então eu poderia dizer, a grosso modo, o real da língua como aquele indizível, e poderia dizer aquele real da história, o inenarrável. E a gente tem experiências de acontecimentos históricos que demoram para ser discursivizados, acontecimentos históricos que talvez nunca sejam discursivizados e que estão nessa margem aí do real da história, que estão aí nesse lugar, mas que nós não podemos fazer de conta que ele não existe, que ele não está aí, porque ele nos provoca, ele nos perturba, ele nos constitui. Os autores criticam fortemente, então, Milner, sobretudo nesse texto da formação das línguas nacionais, explicitando a noção de real da história em funcionamento. A questão que eu quero destacar mais especificamente aqui diz respeito ao quanto a divisão é constitutiva da noção de língua nacional. E aqui pensando um pouco em língua nacional mesmo, para poder chegar ao final da minha exposição, trazendo a questão do exemplo da divisão no interior da língua, ou as línguas em detrimento da língua. Então, essa divisão da língua nacional, ela pode ser explícita, como era no tempo do feudalismo, e aí eu faço alusão ao texto do Péchet, delimitações, inversões, deslocamentos,
em que ele mostra a questão da divisão social do trabalho da leitura nesse período do feudalismo e depois no período da Revolução Burguesa e da ascensão da burguesia. E aqui tem esse movimento, porque que eu acho que ele aparece, né? Quando, no tempo do feudalismo, o que você tinha é que um dado grupo social era alfabetizado, um dado grupo social tinha acesso aos textos, um grupo social poderia ler, interpretar e então passar para os outros. Então havia uma divisão social, econômica, cultural e linguística explícita. Quem deve, quem pode ler, quem não pode, não deve ler. E aí nós temos, né, vários casos, por exemplo, a questão do próprio modo de governo, a questão do próprio modo de organização da igreja, né, onde a religião, né, quem lia e quem não lia, e o que era interpretado e passado como lei máxima e obrigatória, né. Então, nesse período, a divisão que nós estamos falando aqui era de modo explícito. Com a ascensão da burguesia, Pechet vai nos mostrar que essa divisão tende a ser apagada. Então, vamos alfabetizar o grande grupo. Todos serão alfabetizados. Então, todos terão acesso a todos os textos. Todos saberão a língua, ou as línguas. Todos terão acesso à leitura e à produção dos sentidos. E a gente sabe que não é assim. Que a divisão permanece e que nem tudo é dado a ler e que leitura se faz um sujeito com pouca escolarização e um sujeito que tem a oportunidade de um desenvolvimento intelectual maior, né? Então eu quero trazer como exemplo, para finalizar as minhas reflexões, né, o que eu tenho estudado ultimamente junto com algumas colegas, que é a divisão social do trabalho da leitura no âmbito escolar. E aí eu estou pensando, né, num instrumento linguístico da maior importância, que é o dicionário escolar. Há muito tempo que eu estudo dicionários, né, e era um desejo antigo mexer com os dicionários escolares, porque eles representam essa divisão da língua que produz um efeito de homogeneidade. Então, se a criança e o jovem estão na escola, estão aprendendo a sistematicidade da língua, eles têm aula de língua portuguesa, eles têm acesso a uma gramática sistematizada, eles têm acesso a um dicionário, então a língua está ao seu inteiro dispor. Não, isso é uma ilusão. O que nós temos nos dicionários são parcelas de língua. Eu trabalhei com a professora Vanise Medeiros num texto que está na revista Letras da UFSM de 2013, onde nós falamos dessas parcelas de língua. E isso se realiza também nos dicionários escolares. Se nós temos um dicionário integral de língua com 400 mil verbetes, né, 400 mil entradas para o dicionário, e nós temos um dicionário escolar com 12 mil verbetes. Que língua é essa que uma criança, um jovem na escola está acessando? É a mesma língua que está no dicionário nacional, digamos assim, integral de língua? Claro que não. É uma parcela de língua. Então é como se alguém determinasse o que pode e deve saber uma criança em idade escolar. Então, a questão do real da língua e do real da história se apresentam aqui. Então, contraditoriamente, eu estou dando o acesso a essa língua para essa criança, para esse jovem falante, e não estou dando, porque sou eu que determino o que ele pode e deve saber sobre a língua, que é a sua língua.
E aí reside a contradição. Então, se ele procurar palavras diferentes daquelas que estão no dicionário escolar, ele vai chegar à conclusão de que tal palavra não existe e, portanto, ele não pode usar. E vai se remeter sempre àqueles verbetes que estão ali disponíveis. Então, o dito e o não dito se tocam aí. A contradição, em termos de língua, do que é dado a saber, está posta aí. E historicamente, estamos então suscetíveis à falta, à falha, ao equívoco, aos ditos, aos não ditos, ao impossível de se dizer, ao impossível de se narrar. É isso. Muito obrigada a todos.